Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho a respeito das 10 apresentações dos 10 finalistas da categoria 1A do Campeonato Brasileiro de Ioiô do último ano, da última edição, que até o momento é de 2019, e eu vou dar um foco aqui na questão dos cliques, manobras que clicam, manobras que não clicam, para a gente entender melhor aí como que é isso. Eu não sou juiz, então eu não tenho experiência nessa área de clicar, de julgar, de fato, mas como eu assisto bastante vídeo e tudo mais, acho que dá para ter uma ideia. A questão dos cliques, ela varia muito de acordo com o juiz. Tem juiz que dá muitos cliques por qualquer coisinha. Tem juiz que não dá clique para quase nada, é muito difícil. Eu acho que eu faço parte desse segundo grupo que não dá muito clique para as pessoas, né? A da manobra tem que ser muito difícil para eu dar mais de um clique, né? Para eu dar dois ou três, tá? E se não me engano aqui, acho que o maior número de cliques que eu dei para um elemento de manobra foi 3. Mais que isso acho que eu não dei, tá? Então eu vou comentar aqui as 10 apresentações do Campeonato Brasileiro da categoria 1A, que é a categoria que eu me sinto mais confortável para opinar um pouco, beleza? Eu acho que isso vai ser legal, acho que vai ser enriquecedor, tá? Para quem quiser praticar melhor e tudo mais, então vamos dar uma olhada. E eu vou colocar aqui na ordem que foi no dia de fato do campeonato. Então vamos começar aqui pelo Eduardo Moma. Vamos lá. Começou. Bom, o estilo do Eduardo Moma é um pouco lento se você analisar, e eu acho que talvez o principal problema seja que você vai olhar aí ao decorrer da apresentação que ele demora um pouco para sair do erro. Então, assim, ele comete um erro, beleza, só que parece que ele demora um pouco para se recuperar. Por exemplo, agora. Ele demora um certo tempo para se recuperar desse erro, para depois dar continuidade à apresentação, tá? Então, aí nesse momento ele está com 11 cliques positivos e 3 negativos. Trapézio, que é uma manobra muito simples, eu acho que eu não cliquei para ninguém, porque como é um campeonato nacional, eu acredito que todo mundo saiba fazer sem maiores dificuldades. E beleza, então 17 cliques até o momento, poucos erros até então, só que como eu disse, ele demora um pouco para sair do erro. Aqui, ó, mais um exemplo, aí ele demorou para sair do erro, percebe? Faz um bom tempo que ele está tentando sair do nó e demora um tempinho, daí ele deixa de clicar nesse tempo aí. Boing boing, dou um clique, uma espécie de chopsticks no combo frontal ali, também dou um clique. Max 5, também dou um clique. Uma espécie de Sisic, também dou um clique, mas aí teve um errinho. Eu geralmente dou clique negativo, daria clique negativo para quase qualquer coisa, tá? Aí nesse combo horizontal eu não tô dando muito clique, porque se você analisar bem, a maioria dos elementos são basicamente giros, né? Então acho que não clica muito, porque não são elementos diferentes, é uma série de giros, tá? Ah, só avisando que quando ficar verdinho ali a borda é porque eu dei um clique positivo e quando ficar vermelho porque é o momento em que eu dei um clique negativo. Vai ter alguns erros ao longo do vídeo, tá? Eu cliquei algumas coisas que não devia, dei clique negativo para algumas coisas que não devia, mas eu decidi deixar assim mesmo porque eu imagino que na hora que você está julgando o campeonato, o juiz lá de fato comete alguns erros. Eu acho que isso é normal, tá? Então tem isso aí em consideração. Eu cometi alguns erros e deixei eles porque para ser mais realista, né? Eu acredito que lá na hora H mesmo do juiz clicar, ele acabe clicando de maneira errada algumas coisas. O Momo ele ficou em 10º lugar, tá? Aí um finger spin, eu não sei exatamente como que clicaria isso, porque pela regra você deve clicar um elemento de manobra que tenha interação entre o ioiô e a corda. Mas um finger spin por si só eu acho que não tem, então eu acredito que muitos juízes não clicariam isso, tá? E a apresentação está quase acabando, terminou com um erro, e o MoMA terminou aí com 47 cliques positivos e 18 negativos, ao meu ver, é claro. Vamos agora para o Felipe. Eu estou usando o site do Scales Collective, barra Clicker. Tá? Eu acho que foi desenvolvido pelo jogador Colin Beckford. Eu não tenho certeza quanto a isso, mas eu acredito que sim. Tá? Eu acho bem legal, ajuda bastante. Vamos aqui ver o Felipe, então.
Felipe, ele tem muitas manobras legais, tá? Ele tem bastante variação de chopsticks, mas ao mesmo tempo ele erra bastante. Eu acho que de todo mundo aqui, ele foi o que mais teve cliques negativos, tá? Eu falei isso no dia do campeonato pro Felipe, que eu acho que ele usa uma corda um pouco longa, até. Mas claro, isso depende do estilo e tudo mais. Mas o Felipe tem muitas manobras boas, tem muitas manobras que eu dou mais de um clique. Só que você percebe aí que ele erra bastante, né? Ele erra mais de uma vez seguida a mesma manobra, tentando fazer a mesma manobra. Mas ele tem bastante manobras que clicam, tá? Ao meu ver, pelo menos. Então, eu acho isso muito bom. Nesse momento ele está com 29 positivos e 8 negativos. Vamos ver aqui. Manobra horizontal. Tudo bem que horizontal é mais difícil, mas eu também não dou muito clique não para manobra horizontal. Como eu disse, quando são giros, né? O Felipe ele tem muitas manobras boas. Eu digo isso e não me arrependo, tá? Ele tem muitas manobras que tem uma dificuldade razoável até, difícil. Mas aí, ó, ele errou o bind de novo. E cada erro eu dou um clique negativo. E bind não é exceção à regra. Aí é uma manobra difícil, mas ele errou. Mas daí na segunda vez ele acerta, então eu dou mais de um clique nesse elemento. Tá? Mas aí você percebe vários errinhos. Algumas manobras aí que eu daria mais de um clique. Ó, erro no bind de novo, eu dou clique negativo. Então, você pode ver que o meu estilo de juiz não dá muitos cliques em geral, tá? É difícil dar mais de 2 cliques para um elemento de manobra. Isso acontece com alguns jogadores, eu acho que com o Felipe também, que quando eu tava dando uma de juiz aqui, essa manobra é muito boa, essa é muito boa. Pena que ele errou, mas é muito boa. Quando eu tava dando uma de juiz aqui, me parece que alguns jogadores é difícil você perceber quando que ele acertou a manobra e quando que ele errou. Parece que não fica tão evidente assim quando você vai tentar julgar, tá? Você parece que ele acertou uma manobra que ele não queria acertar. Eu sinto isso às vezes, tá? Com o Felipe acontece isso. Aí foi um erro fatal que fez ele dar nó no ioiô e ter que trocar, infelizmente. Mas você percebe que ele já está com bastante cliques positivos, 72, só que ele também já está com muitos cliques negativos. Então, isso é um problema. Aí ele bateu com o ioiô no chão. Talvez uma coisa que não ajude muito é que ele tem muitas manobras com chopsticks. Então, em questão de variação das manobras, talvez não seja o forte dele, porque eu percebi vários elementos aí que usam chopsticks. Dependendo do juiz, ele pode considerar isso o mesmo elemento e não dar o clique, né? E aí, para finalizar, um último clique pelo bind. Terminou com 83 positivos e 25 cliques negativos. Um número bom, bastante cliques positivos, só que também o maior número de cliques negativos que eu verifiquei aí. Agora eu vou clicar o Thiago aqui, que eu acho que tem as manobras mais bonitas do campeonato inteiro. Ele ficou em quarto lugar, então foi uma colocação bem boa. E ele teve bastante cliques no campeonato, de fato, só que ele perdeu muito ponto na questão nos outros critérios, nos critérios de performance, sincronia com a música. Mas ele tem umas manobras muito difíceis, muito bonitas de se ver. E eu realmente acho que boa parte das manobras dele são bem difíceis. Aí ele já está com 10 cliques, né? Um pequeno errinho. Mas uma coisa que eu reparei é que, bom, ele joga meio devagar, mas a questão dele não ter conseguido o maior número de cliques é que, de acordo com a regra, o elemento só pode ser clicado, só deve ser clicado se há interação entre o ioiô e a corda. E aí parece que ele faz uma série de movimentos com a corda e não interage com o ioiô o tempo inteiro. Então não é toda hora que ele ganha clique, né? Ele faz manobras muito bonitas, ele mexe a corda para lá e para cá, mas não é sempre que a corda de fato está interagindo com o ioiô, então não é toda hora que ele está ganhando clique. Mas ainda assim, manobras muito bonitas, muito legais de se ver. Aí ele já está com 35 cliques. Um pequeno errinho. Quando a pessoa erra a corda, aí outro erro. Aí mais um erro. 3 erros seguidos tentando fazer a mesma manobra. E você vai ver que teve mais gente que tentou fazer a mesma manobra e também não conseguiu. Manobras muito difíceis que você não acerta sempre, eu acho que não vale a pena colocar na apresentação porque você perde ponto ao invés de ganhar.
No caso aí, ele perdeu 3 pontos tentando fazer aquela manobra. E se ele acertasse, eu talvez daria 2 pontos. Então não valeu a pena. Pequeno errinho aí. Mas você vê que até o combo frontal dele é bem diferente, é bem original. Aí ele tentou fazer um C6, só que de maneira diferente. Bem bacana de ver. Um pequeno errinho. Mas você vê que as manobras dele são bem fluidas, né? Então, isso é bem legal. Um pequeno errinho de novo. Ó, tá vendo? Ele faz manobras difíceis, só que não demora um pouquinho para a corda interagir com o ioiô de fato. Então ele não ganha tantos cliques quanto ele poderia. Manobra difícil, eu dei 2 cliques nessa, eu achei difícil. Pequena imprecisão. Eu continuo achando que as manobras dele são muito boas, só que por causa do que eu falei, demora um pouco para a corda interagir com o ioiô, ele não ganha tantos pontos assim. Então são manobras bonitas, são manobras difíceis, são manobras impressionantes até. Pra mim é disparado as manobras mais bonitas do campeonato. Eu dei 2 cliques aí nesse último bind que eu achei muito estiloso. E ele terminou com 101 cliques positivos e 17 cliques negativos. Resultado muito bom. Agora vamos clicar o Guilherme aqui, que foi inclusive a pessoa que gravou todos esses vídeos, então temos que agradecer muito a ele. Uma coisa que eu reparo no Guilherme é que ele foca muito em não errar, em cometer o menor número de erros possível. Tanto é que ele cometeu bem poucos cliques negativos aí na apresentação. Então ele até que não clica tanto assim, mas como ele erra bem menos do que a média, tanto é que ele foi o que menos errou, ele acaba se destacando por isso. Então tem gente, por exemplo, o Felipe, que a gente acabou de ver, que eu acho que tem mais manobras, só que também erra muito mais, daí acaba saindo prejudicado em relação aos outros. Mas o Guilherme não, ele não tem tantas manobras que clicam muito, só que ele é muito consistente nas manobras que faz. Olha esse combo rápido aí, dá bastante clique. E aos pouquinhos ele vai conseguindo os cliques. Veja que até agora ele só tem 3 cliques negativos, né? Infelizmente ele acabou errando bastante num determinado trecho ali, mas... Manobra horizontal. Beleza. Eu dei 2 cliques nesse slack, gostei bastante. Dei cliques aí nesses L-hops por trás da cabeça, eu achei legal. Aí ele cometeu um erro que fez ele perder um ponto de penalidade e logo em seguida ele perde mais um. Então, antes dele conseguir outro clique, ele acaba perdendo mais um clique aí, né? E cometendo mais uma penalidade de um ponto. Um ponto. Eu gostei bastante dessa variação do Match 5, eu achei bem legal. Foi na horizontal, então eu dei acho que 2 cliques. Verificando a tensão da corda. Algumas manobras eu fico em dúvida se eu dou 1 ou 2 cliques, tá? Essa eu dei 1, essa eu dei 1 de novo, apesar de ser um elemento bem parecido, dependendo do juiz talvez não clicasse. Essa eu fiquei em dúvida, mas acabei no 2. Um clique, mais um clique, outro clique. E aos pouquinhos você vê que ele está só com 5 erros até agora, então é muito consistente, de longe o mais consistente. Eu dei 2 nessa, mais um. Aqui, dependendo do juiz, não daria outro clique, porque é um elemento meio parecido, mas eu dei. E aqui eu dei 2 cliques, até porque teve bastante sincronia com a música na hora e tudo mais. Manobra envolvendo o braço, então ajuda a dar mais variedade nas manobras. Um pequeno errinho. Aí eu fiquei em dúvida se eu dava um clique negativo, mas eu acabei não dando. Uma pequena perda de controle na horizontal, mas logo ele se recupera. Eu achei bem bacana essa, acho que eu dei 2 cliques nessa manobra também. Bom, essa manobra aí, como não tem interação entre o ioiô e a corda, eu não dei ponto. E aí no final, no último bind, eu dei ponto, eu dei um clique para ele. Terminou com 82 positivos e 7 negativos. Sem dúvida alguma, o que destacou aqui foi a baixa quantidade de cliques negativos.
Ele foi o que menos teve cliques negativos, teve apenas 7. Vamos agora para o próximo, que é o André Shinji. Vamos analisar como que foi a apresentação dele. Eu acho que, com exceção do Thiago, o Shinji é o que tem as manobras mais legais de ver. Só que ele não parece não parecem manobras tão fluidas, né? Mas vamos analisar aqui. Eu acho que ele tem manobras muito difíceis mesmo. Então, aí eu fiquei em dúvida se foi um erro ou não, acho que não. Difícil, eu não sei fazer. Mais um clique. Ele começou muito bem, com poucos erros, bastante cliques. Aí teve uma pequena imprecisão. Outra pequena imprecisão. Aí foi bem perceptível. De novo, o que prejudicou o André Shinji, assim como o Thiago, foi a baixa pontuação nos demais critérios. Em clique até que não foi tanto problema. Mas várias manobras envolvendo a corda, o que sempre é um bom sinal. Geralmente quando são aqueles combos super rápidos, assim, não é simplesmente cada interação entre o ioiô e a corda que vai dar ponto, tá? Porque às vezes é uma série de elementos muito fáceis e daí não vale a pena você dar ponto para cada interação. Mas no caso do estilo do André Shinji, daí, muito difícil, eu dei 2 cliques porque é bem arriscado. Se ele tivesse errado aquele suicide, ele dava um nó no ioiô, então por isso eu dou 2 cliques, talvez eu tivesse dado 3. 2 cliques também eu achei difícil, apesar de ter cometido uma leve imprecisão. Aí, ó, mesma manobra eu acho que o Thiago tentou fazer e errou. Aí, 3 erros consecutivos. E ele tentou fazer essa manobra e também não conseguiu. Então, mais uma vez, a ideia aqui de colocar na apresentação manobras que você realmente tem domínio. Aí um errinho mais feio, né? Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é só em relação a campeonato, tá? Não tem nada de errado você tentar fazer manobra difícil. Aliás, é até mais legal. Mas pensando como que funciona a questão dos campeonatos, né? Para quem se interessa por isso, olha, ó, de novo tentou a mesma manobra pela quinta vez e na quinta vez ele consegue. Então ele teve 4 cliques negativos antes de conseguir acertar a manobra, que eu acabei dando 2, eu acho. Aí acho que uma variação da mesma manobra, alguma coisa assim, mas você vê que ele erra de novo e de novo. Essa manobra foi o que deixou ele na posição que ele ficou. Acho que ficou em sétimo, se não me engano. Sétimo ou oitavo, não lembro agora. Ou nono, enfim. Ele tem problemas em questão de performance, ele não foi muito bom nisso. Mas ele tem manobras difíceis, sem dúvida alguma. Só que ele também não é muito rápido, então ele não clica assim com tanta frequência. E como ele erra bastantinho, também não, a execução dele, a limpeza das manobras também não é a melhor possível. Terminou aí com 70 cliques positivos e 16 negativos. Número razoável aí. Vamos pro próximo, que é quem? Gustavo. Cara, eu acho as manobras do Gustavo muito boas mesmo. E eu consigo imaginar ele ganhando o Campeonato Brasileiro em 1A. Consigo mesmo, não é nada absurdo assim de se pensar não. Até porque ele ficou bem perto de ganhar, né? Vamos aí. Um clique, 2. Ele transita bem entre elementos que clicam. É uma pequena imprecisão, mas ele é bem rápido para ir de uma manobra que clica para outra. Aí eu dei 2, mais um clique. Muito difícil esse combo, eu dei 3 cliques para esse suicide, né? Eu posso ter clicado errado algumas coisas aí, mas no geral eu acho que cliquei de maneira adequada. 2 cliques nessa também. Ele tem várias manobras de 2 cliques. Essa daí também. Então tem várias manobras que eu dou 2 cliques, porque eu acho bem difíceis de fazer. Aí aquele combinho frontal, mas também ele é bem consistente nisso e apresentam vários elementos diferentes, então eu dou vários cliques. Mais um clique. Imprecisão, quer dizer, um erro ali eu dou um clique negativo. Um bind bem comum, eu dou um clique. Manobras assim que muita gente faz, eu geralmente dou um clique, tá? Porque, enfim, não é tão difícil, mas essa é super difícil, eu dei 2, talvez eu tivesse que ter dado 3. Essa também é muito legal. Eu acho muito legal essas manobras que o Gustavo faz. Enfim, ele está indo muito bem, 4 cliques negativos até agora. Eu acho que com um pouco menos de erros ele
tinha levado o título de campeão brasileiro de 1A. Eu acho que era só errar um pouquinho menos, porque ele clica bastante, ele tem bastante manobra que clica. E os outros critérios dele, como sincronia com a música, também é boa, a questão da performance também é muito boa, presença de palco. Aí, infelizmente, ele teve um erro, fez ele perder um ponto num combo rápido, que geralmente clica bastante. Ele cometeu alguns erros, mas no geral tá indo muito bem. Mais um bind que eu dou um clique. Super difícil, acho que eu dei 3. Mais um clique aí. Essas manobras no pescoço dele são muito boas. Dei 2 cliques e daria mais 2 se ele tivesse acertado. Ele errou, mas ele se recupera bem rápido dos erros, isso é importante. Então você percebe que ele erra, mas logo em seguida ele já está dando um clique positivo. Ele se recupera muito rápido dos erros. Tá vendo? Ó, ele vai errar alguma coisa aí, errou, mas ele já se recuperou e já faz outro clique. Então, isso é algo bem favorável para ele, né? Aí ele começou a errar bastantinho, mas ainda assim o nível de erros não foi tão alto. Aí vai ficar um pouquinho difícil de ver, mas tem o combo horizontal dele, eu acho que ele não cometeu nenhum erro. Mas a maioria dos elementos que ele faz no combo horizontal são giros para lá e para cá, então eu acho que não clica tanto quanto poderia, né? Então, se você for analisar, é bastante giro, giro, giro e talvez não clica tanto. Né? Mais um clique negativo aí. Eu acho que ele foi um dos que mais clicou. Super difícil, eu dou 3 cliques para esse bind e aí ele acabou tendo 2 erros no final. Mas ainda assim, 110 positivos e 15 negativos foi um valor muito bom, uma quantidade de cliques muito boa. Vamos agora analisar o Hideki, clicar o Hideki. Eu acho que ele tem muita manobra, mas muita manobra boa mesmo, que é manobra que colocaria ele no top 3, talvez aí ganhando, tá? Só que ele também comete bastante erros e a sensação que eu tenho quando eu vou clicar as manobras dele é que ele está tentando fazer um elemento seguinte sem ter terminado o elemento anterior direito. É como se ele mal encaixasse o ioiô na corda e já estivesse tentando fazer outra manobra. Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos. Eu posso estar redondamente enganado. Aí tem uma leve imprecisão. E ele faz várias manobras pequenas, que talvez para alguns juízes sejam elementos repetidos, e daí não clica tanto. Tá? Mas ainda assim ele tem muitas manobras boas. Aí se complicou um pouquinho, teve um clique negativo, mais um. Tá vendo que por mais que a apresentação esteja no começo, ele já tem aí 10 cliques negativos, né? Então, imagina se ele tivesse acertado tudo, ele ia ter muitos cliques positivos, mas ele acaba errando bastantinho e daí compromete a pontuação final dele. No caso de juízes como eu, por exemplo, que dão poucos cliques no geral, os erros eles têm um impacto muito grande na pontuação final. Então, errar muito é um problema. Aí teve uma perda de controle, eu dei clique negativo também, né? Mas o Hideki, ele clica bastante apesar dos erros, né? Então, várias manobras aí com chopsticks, um slack que eu também dou um clique, mais um errinho, outro errinho. Mas ele tem muita manobra difícil de fazer. Essa aí eu dei 2 cliques. Então, imagino que deixar a manobra um pouco mais fluida, porque por mais que ele acerta, às vezes a manobra que ele acerta parece, pelo menos me dá a sensação, de que ele não tem aquele domínio todo. Então ele acerta, mas parece que não é polido o suficiente. Parece que não é um acerto completamente... Parece que ele não domina completamente a manobra, né? Então ele ganha o clique, ele ganha o ponto, mas no quesito cleanliness lá ele não tem... Ou, quer dizer, hoje em dia o critério é control. No quesito control, acho que ele se complica um pouco, porque ele acerta a manobra, mas sem aquele domínio todo. Como frontal muito bom, bem consistente, vários cliques aí. Combo rápido, né? Tá virando moda, combo rápido, todo mundo acaba tendo. Aí eu dei 2 cliques nessa, porque eu acho difícil. Combo de costas, um clique pelo hop, mais um clique aí. Elemento repetido, acabei não dando clique no finalzinho. Manobra horizontal, essa daí foi bem legal, acho que eu dei 2 cliques, faz lembrar a manobra do Hiroyuki Suzuki. Mais um errinho aí. Ele também erra uma quantidade considerável, né? Mais um clique pelo giro, terminou com 90 positivos e 19 negativos. Infelizmente ele não teve um nível de acertos muito bom, cometeu penalidade, teve que trocar de ioiô.
mas ainda assim foi uma quantidade de cliques bem satisfatória. Vamos analisar agora o Rafael Yuri, ver como que ele foi. O Rafael Yuri ficou em segundo na eliminatória porque ele acertou muita manobra difícil, mas na final ele usa uma corda bem grande, né? Então eu acho que complica um pouco para algumas manobras que ele quer fazer. Eu acho que algumas manobras que ele faz, talvez ele tivesse uma execução melhor se fosse uma corda um pouquinho mais curta. Tem algumas manobras que ele faz que de fato exigem uma corda mais longa, mas alguns combos, esse combo é muito bom, mas alguns combos eu acho que ele podia usar uma corda talvez um pouquinho menor, talvez isso facilitasse para ele. Então ele está fazendo as manobras, tem alguns errinhos, alguns acertos. Ó, esse bind, por exemplo, eu acho que uma corda um pouquinho menor ficasse mais fácil para ele acertar. Alguns errinhos. De novo, o que realmente faz a pessoa ficar em primeiro, em quinto ou em último, eu acho que é em grande medida o nível de acertos e erros, né? Mas aqui tá bem consistente até agora. Pequena imprecisão, mas eu não dei clique negativo. Talvez eu tivesse que ter dado 2 nessa, eu achei legal. Pequena imprecisão. Ele faz bastante manobras que parecem fáceis e daí muitas delas eu não dou clique toda hora. Essas aí eu dou porque não são fáceis, eu dou um, talvez 2 cliques. Mas beleza, ele usa uma corda grande mesmo, né? Aí mais um errinho, um combo de chopsticks. Outra perda de controle, eu também dou clique negativo. Aí ele tentou acertar e no fim ele acertou, então dei ponto. Elemento que parece repetido, então eu fiquei em dúvida se eu dava clique ou não, porque a ideia é não dar clique nenhum para elemento que já foi feito. Combinho frontal, bem consistente. Olha, já está com 53 cliques. Um combo rápido aí que ele está fazendo, que não é tão rápido justamente porque a corda é muito grande, então isso não ajuda. Eu estou criticando aqui, mas é o estilo de cada um, né? Então, mais um clique nessa manobra aí. Esse combo eu acho sensacional, eu acho muito bom mesmo. Essa sequência aí. É bem curtinha, mas eu acho bem legal. Aí ele foi bem também, apesar do errinho. Errou de novo, mas ainda assim dá bastante ponto essas manobras. Essa daí foi... Essa daí talvez eu tivesse que ter dado mais cliques, só que não foi um horizontal bem horizontal. Então eu fiquei meio na dúvida se eu dava cliques a mais, porque não era totalmente no horizontal a manobra. E aí mais um clique pelo último bind. 76 positivos e 18 negativos. Tá, agora eu vou clicar o penúltimo jogador, que no caso sou eu mesmo. É um tanto difícil clicar você mesmo porque você pode cair em duas armadilhas. Se clicar em excesso ou em falta. Mas eu vou tentar ser o mais justo possível aqui, né? Então vamos lá. Vamos clicar. Comecei. 2 cliques. Aí um pequeno errinho. 3, 4. Elemento repetido. Eu dei clique ali, mas acho que eu não devia. Engraçado, algumas manobras pareciam mais difíceis quando eu estava praticando do que vendo no vídeo. Aí eu dei 2 cliques, mas talvez um só fosse o ideal. Mais um clique aí. Tá, aí eu tentei fazer uma sequência de manobras que davam vários cliques, né? Que você percebesse elementos diferentes. Então, mas eu acabei errando. Tentar conseguir um clique por vez. Elemento repetido, acho que eu não dei clique. Aí eu cometi 2 erros em seguida, então 2 cliques negativos. Essa eu dou 2 cliques, porque é embaixo da perna. Essa daí acho que eu também dei 2. Outro erro aí. Eu fiquei em dúvida se eu dava clique ou não, porque eu acertei, mas eu logo em seguida perdi o controle, então acabei não dando clique. Dei 2 para essa também, porque envolvia whips nas pernas. E mais um clique aí. Aí meu combo que eu fiz na maior velocidade que eu podia, eu acho que eu cliquei bastante, talvez um pouco mais que devia, mas
Um clique por esse bind aí também. Essa manobra é um exemplo de que não é apenas interação com a corda que dá clique. Eu tenho muitas interações com a corda, mas nem todas eu dei pontos porque eu acho que não merece. Então, mais um pontinho aí. Leve perda de controle. Dei mais um clique. Aí eu acabei errando, então clique negativo. Mais um ponto, uma pequena perda de controle, então um clique negativo. Mais um clique aí. Outro clique. Binds normais em geral eu não dou clique, então perda de controle também do clique negativo. E alguns elementos aí me parecem repetidos ou não parecem bons o suficiente para eu dar clique. Daí alguns eu não dou para cada interação com a corda. Pequena imprecisão. Aí eu demorei um pouco para ter interação com a corda, então não tive cliques em alguns momentos. Combo frontal, que muita gente faz, mas eu acabei errando um pedaço, então clique negativo também. E agora eu vou para minha sequência de horizontais. Eu dei nó no ioiô ali, infelizmente. Vou para minha sequência de combos horizontais. Aí eu acertei, mas errei logo em seguida, então eu dou clique positivo e negativo logo na sequência. Combo de costas, mais alguns cliques aí. Isso aí não estava na coreografia, eu fiz porque eu estava nervoso. Mais uns cliques e para finalizar um último clique no bind. Então terminei com 91 cliques positivos e 14 negativos. De acordo, sendo o meu próprio juiz no caso aí, né? E vamos terminar agora com a última apresentação que foi do Daniel Borges. Daniel Borges, tetracampeão brasileiro, que não ganhou esse ano e tem alguns motivos para isso, que a gente vai ver aqui melhor. O começo da apresentação é impecável. O Daniel ele faz umas manobras muito legais, muito bonitas de ver. Extremamente, ele tem um controle muito grande do ioiô. Você percebe que as manobras estão muito bem treinadas, ó. Ele já está com 7 cliques aí, é muito fluido as manobras que ele faz. Então, de manobra em manobra ele vai conseguindo um clique. Eu dei 2 para essa, mas porque eu acho meio difícil, então mais um clique, outro clique, até agora está impecável, está muito bom mesmo. Mais um clique. Agora vai para o combo frontal dele também, que é muito bom, muito consistente, dá vários cliques. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cliques esse combo, 11 ou 12 eu acho. E aí foi porque ele perdeu o Campeonato Brasileiro por causa desse erro, tá vendo? O primeiro erro dele, ele demora muito para sair. Em geral ele se recupera bem rápido dos erros, mas esse aí foi bem feio. E ele perdeu vários segundos e deixou de ganhar vários cliques positivos, né? É bem claro para mim que foi por esse motivo que ele deixou de ganhar o Campeonato Brasileiro. Pela quinta vez. Então ele perdeu tempo, mas ele já se recuperou. Outro motivo que fez ele não ganhar é que a gente vai ver que teve várias manobras aí, outra inconsistência nesse momento, mas teve várias manobras que valiam 2 ou 3 cliques que ele acabou errando. Então, a partir de agora ele se recupera rápido dos erros, só que ele erra muitas manobras que ele não podia ter errado. Então, por mais que o controle das manobras seja excelente, seja muito bom mesmo, você vê que ele tem domínio total das manobras. Essa sequência aí é sensacional para dar ponto, tá vendo? Fica verde, fica piscando verde toda hora, porque quase sempre tem manobras que valem pontos. Aí outra sequência que ele vai dar, que está sendo bem comum nos Estados Unidos principalmente, porque são vários elementos distintos que dão ponto. 2 cliques nessa manobra, 2 cliques nessa também, 2 cliques nessa, mas talvez eu tivesse que ter dado 3, que foi muito bom. E aí vem o combo horizontal dele super, super rápido. Bom, ele acaba tendo alguns errinhos ali, mas às vezes é quase imperceptível. Aí ele errou, mas ele se recupera rápido. Aí um combo de costas na horizontal também. Eu não dei tantos cliques, porque não são tantos elementos, eu não achei. Aí um errinho rápido, mas ele já se recupera. Aí um exemplo de manobra que ele ia ganhar 2 cliques, mas ele não ganhou porque ele errou. O combo rápido dele também dá bastante pontuação. Mas tem uma leve imprecisão aí. Outro errinho leve que ele vai cometer agora. Então mais um clique negativo. Manobra difícil que ele errou, então ele deixou de ganhar vários cliques. Outra manobra difícil que ele errou. Você percebe que ele errou várias manobras que ele ganharia 2 cliques, então aí bem difícil, eu dei 3. Pequena imprecisão e um bind para finalizar. Terminou com 97 cliques positivos e 13 cliques negativos. E fica bem claro aí por que ele não ganhou pela quinta vez.
pela perda de tempo que ele teve no primeiro erro e pelos outros erros terem sido em manobras difíceis que ele ia ganhar muitos pontos. Bom, eu não sou o juiz, então os resultados oficiais não são esses aqui, mas olhando apenas nos cliques, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui os cliques positivos, os cliques negativos, o total de cliques, que é basicamente os positivos menos os negativos, e ali os resultados normalizados, já que a questão dos cliques vale 60% da nota. Nesse caso aí, quem teve o maior número de cliques foi o Gustavo, né? Teve 95 no total, e eu dei a pontuação máxima para ele, os 60 pontos. O Thiago e o Daniel terminaram ali em segundo lugar, com 53 pontos, né? 84 cliques. Eu fiquei em quarto, né? Sendo meu próprio juiz. E você percebe, por exemplo, que jogadores como o Hideki e o Felipe, eles têm muitas manobras mesmo, mas o nível alto de erros colocaram eles ali um pouco mais para baixo nesse ranking, né? O Guilherme foi disparado, que teve o menor número de erros. Você vê que ele não teve tantos cliques positivos assim, mas teve muito poucos cliques negativos, então teve 75 no total, então teve uma pontuação muito boa. E aí, só para você ver como que funciona a questão da pontuação, o Felipe e o Rafael tiveram 58 cliques, que foi o dobro de cliques que o Moma teve. O Moma teve 29 e o dobro disso é 58. Então a pontuação do Felipe e do Rafael nos cliques é o dobro do Moma, 18,3 e 36,6, tá? Isso aqui não é o resultado oficial, tá? O resultado oficial é diferente, a pontuação é diferente porque varia de juiz para juiz. Então, o que eu cliquei aqui não está errado e o que a pessoa que clicou no campeonato também não está errado. Então, por isso que geralmente os campeonatos como o Mundial, campeonatos nacionais que são mais disputados, eles têm vários juízes aí que avaliam a questão dos cliques, né? Porque um juiz só pode ficar um pouco confuso e talvez não tão preciso quanto poderia, tá? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, eu dando uma de juiz aqui na questão dos cliques, né? Qualquer coisa comenta, eu cometi alguns erros nos cliques aí, mas eu acho que todo juiz comete, principalmente na hora do campeonato, né? Mas espero que você tenha gostado, beleza? Um abraço e até a próxima.